Eu saúdo a todos que me ouvem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma reflexão para o seu coração. Você que está vivendo momentos difíceis e você diz assim: eu sou cristão, sirvo ao Senhor e não estou vendo o resultado. Em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, esse versículo fala sobre a paciência e depois fazer a vontade de Deus e, por terceiro, conquistar a promessa. É o que nós queremos, conquistar as bênçãos do Senhor, porque Deus é um Deus abençoador, Ele promete e cumpre, mas é interessante que a palavrinha paciência, que muitas das vezes na correria do dia a dia, nessa geração que nós vivemos, que todo mundo quer tudo para agora, não quer esperar para depois. É interessante que a natureza já nos ensina o processo. A própria natureza tem a sua estação, a sua época. E nós vemos que em nós também o projeto de Deus de nos abençoar passa pelo propósito de Deus e o tempo de Deus. Só que muitas das vezes nós não queremos aguardar o tempo de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, que é inerrante, infalível, ela nos ensina que nós devemos ter paciência, aguardar, esperar, porque uma bênção recebida fora do tempo, o que pode acontecer? Você poderá não ter estrutura para lidar com a bênção. Então Deus, na vida do cristão, Ele trabalha com um processo de amadurecimento do cristão, para que quando ele venha receber a bênção, ele não venha perder as promessas. Que promessas são essas? A maior promessa do homem é a salvação. Então as bênçãos para o cristão, ela está diretamente ligada à salvação do cristão, da pessoa que está sendo abençoada. Esta pessoa tem uma vida aqui na terra, depois que ele se converte ao Senhor Jesus Cristo, tudo dele está atrelado à salvação. Então, se esta bênção que você tanto quer não for no tempo certo, poderá implicar diretamente com a sua salvação. E a coisa mais importante na vida do homem, do cristão, é a salvação. Porque se o homem ele se desviar da vontade de Deus, então ele perde a salvação, ele perde a luz para o caminho. Então muitas das vezes o cristão passa por um momento difícil. Talvez você esteja vivendo aí ansioso, aguardando uma bênção para a sua vida, uma solução para um problema. Mas é interessante que essa solução, essa vitória para este problema está diretamente ligada a você ter um coração voltado para Deus, a entender que esta bênção ainda não chegou, porque ela está passando por um processo esse de amadurecimento da tua pessoa para com Deus, o teu relacionamento para com Deus. Então é necessário que neste momento que você está aguardando esta bênção, o seu coração venha estar firme, com estrutura, para quando você for abençoado, a bênção chegar em tuas mãos, você não perca a identidade de cristão. Você não perca o comportamento do verdadeiro cristão, o hábito do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é simples,
O verdadeiro cristão, ele é obediente. O verdadeiro cristão, ele não vive na vaidade. Então, esta bênção vai chegar, mas não vai modificar você. Ela vai chegar, você vai saber lidar com esta bênção e você não vai mudar. É por isso que muitas das vezes o cristão passa por este processo de aguardar uma bênção. Aí você fala, mas as pessoas do mundo alcançam logo, recebem logo. Na vida deles, não é o processo da mesma forma que é na vida do cristão. Na vida do cristão é diferente. Nós temos uma passagem bíblica que um dos músicos do rei Davi, ele se chamava Asaf, e ele deixou muitos louvores, que são salmos. Ele era um músico, adorador, e ele também passou por essa situação. Faltou nele, uma certa época, a paciência. Ele olhou para os amigos que foram criados com ele, mas não eram cristãos. E estes prosperavam, tudo dava certo. E ele ficou assim, mas por quê? Se eu sirvo ao Deus vivo, por que com eles tudo dá certo para eles? E fazendo tudo errado, não temendo a Deus, e comigo eu sinto uma dificuldade. Então, quando ele entrou na casa do Senhor para adorar, que a presença de Deus o envolveu de uma forma extraordinária, então Deus falou com ele. O processo na vida dele é que fazia com que ele realmente o adorasse daquele jeito, com toda a intensidade. Então a vida do cristão é assim, ele tem as dificuldades, mas isso é tudo para um bom relacionamento com Deus. É saber que na nossa vida nós temos limite. É saber que na nossa vida o adorador, ele passa pela prova, mas as bênçãos que o adorador recebe, ela não acrescenta nenhum tipo de dor, nenhum tipo de preocupação, de problema. Diferente das bênçãos do homem sem Deus. A do homem sem Deus, de repente, ele perde e se vai. Mas para o cristão, ela é gerenciadora, ou ela promove na vida do cristão também uma contribuição para a salvação. Porque o crente, ele tendo a bênção do Senhor, e ele sendo um homem e uma mulher espiritual, ele abençoa outras pessoas, e ele vive sobre a altura, ou seja, ele vive sobre esta bênção. Esta bênção não influencia o coração dele. E para fechar aqui sobre esse assunto, eu quero dizer que muitas das vezes também Deus trabalha na vida do cristão em relação à demora da bênção, é para um propósito. Foi na vida de Jó, a paciência que ele teve, mas ele ganhou tudo em dobro, porque ele perseverou, aguardou em Deus e não se afastou-se de Deus. Nós vemos em vários outros exemplos de homens que perseveraram e receberam a bênção de Deus, usando-se de aguardar em Deus. Então, aguarda em Deus, não saia da presença dele, porque ele tem o melhor para você, e aquilo que ele vai te dar não vai ser prematuro, vai ser uma coisa perfeita, terminada, e para que você venha desfrutar, ser abençoado e ser abençoador. Fique com esta palavra. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.